vão para dentro do nosso cérebro uma quantidade enorme de parasitas e estes parasitas destroem as células do cérebro. Portanto, é a manifestação mais grave, que é em 90% dos casos mortal, e aqueles que não morrem sobrevivem com sequelas. Que tipo de sequelas? As pessoas podem ficar com perda de fala, podem ficar paralisadas, podem ter perdas gravíssimo, perda de função de algum membro. Portanto, comporta-se no fundo como aquilo que são os AVCs, nos países onde não existe a malária. Percebo. Induz alterações tão graves no nosso cérebro que a gente perde muito das faculdades motoras, da audição, da visão e, às vezes, incapacitantes para o resto da vida. Para se chegar a esse estágio, é necessário que a pessoa não siga com as prescrições médicas, certo? Não só. Não só. Por vezes, tem a ver com a agressividade, com a quantidade de parasitas que foram inoculados pelo mosquito. Mesmo com a... Mesmo sob tratamento. Com a medicação, por vezes não passa? Não passa. Em que é preciso introduzir esquemas terapêuticos mais agressivos. Como quais? Fazer terapêuticas ainda injetáveis, porque a gente começa por tratar a malária com medicação oral, com a cloroquina, com o quinino, com os derivados da artemisina, são as novas formulações. Portanto, a primeira fase as pessoas tomam a cloroquina. O que é que acontece? Ao fim de um dia ou dois a febre desaparece, mas a infecção persiste. Volta a reaparecer ao fim de 5 dias, já com uma forma mais agressiva. Mais forte. Já não temos à disposição, já não podemos tratar com os medicamentos comuns. Temos que passar por uma terapêutica mais agressiva. Ora, quando ela surge numa fase mais avançada, pode atingir qualquer órgão. E aí o cérebro é um órgão-alvo, é um órgão de preferência, porque rapidamente sai da circulação sanguínea os parasitas e vão ao cérebro e produzem esta complicação maior, a mais grave, que é a chamada malária cerebral. Penso que o que ocorre muito é, pelo facto de ser uma doença tão recorrente em África, as pessoas estarem tão habituadas a ter e voltar a ter a doença, que acabam por recorrer apenas aos comprimidos e acham que passa, porque é uma doença frequente, todo mundo apanha e isso basta. Exato. Esta a primeira atitude das pessoas é: vou tomar um quinino, tomo umas cloroquinas, tomo uns comprimidos, e o efeito é quase imediato. Ao fim de algumas horas a pessoa está a sentir-se bem e vai à sua vida. Deve-se combater essa ideia. Ora, isto é importante. Quando se começa, tem-se de fazer um tratamento correto. Tomar a medicação nos 5, 6 ou 7 dias e completar a medicação no horário que está indicado. Nunca parar a meio, nunca abandonar, porque aí é que corre o risco de ter complicações mais graves. Como prevenir a doença? São as questões do ambiente, da higiene, do espaço, lutar contra as fontes onde o mosquito permanece, as águas estagnadas, os lixos, a falta de higiene do ambiente, quer no espaço da casa, quer no espaço que nos rodeia. Portanto, tudo que sejam espaços onde o mosquito se pode reproduzir. Águas paradas, não é? Águas paradas, enfim, a lixeira, o lixo, no fundo, a falta de higiene é a primeira atitude para combater a doença. Combatendo a doença, eliminando-se o mosquito. Portanto, tem que se eliminar o mosquito. Elimina-se o mosquito. Indo-se à fonte. A fonte são os sítios onde o mosquito se reproduz. Pequenos espaços, às vezes uma lagoa, uma fonte onde existe algum lixo que as pessoas depositam. Portanto, às vezes até uma pequena lata com água parada no quintal, não é? Exato. Muitas das vezes a gente tem em casa uma coisa muito frequente: flores, vasos em que a gente... Os tanques de água, ora bem, que, por exemplo, em Angola são tão frequentes. Muito frequentes, em África também. As pessoas usam a água como reservatório, não tem água corrente, então a água é reservada, digamos, permanece em espaços onde pode ser uma fonte de contaminação. Portanto, estas fontes devem estar protegidas, tapadas para evitar que o mosquito vá, se reproduza e deposite lá os seus ovos. Diga-me, quais são os efeitos secundários da medicação para a malária? Os principais efeitos, infelizmente, dizem respeito a alterações que a medicação pode provocar no nosso organismo, nomeadamente no sangue. Quer dizer, nós podemos ter efeitos associados da doença e da medicação. A doença pode provocar, por exemplo, destruição das células, dos glóbulos vermelhos, que dá anemia. E a medicação, se for em Deve ser por isso que é tão frequente, doutor, desculpe interrompê-lo, em África haver tanta anemia. Exato.
que é esta uma das fontes, são as anemias secundárias a estas sucessivas infecções. Muito interessante. Portanto, a medicação intempestiva, agressiva, não controlada, não feita corretamente, também induz, porque destrói algumas das nossas células na tentativa de destruir os parasitas. É este o mecanismo do medicamento. Ir às células do sangue, onde o parasita está localizado, e destruir estas células, precisamente para evitar que o parasita continue a reproduzir-se. Portanto, se não for uma terapêutica feita com uma vigilância correta, ela acaba por ser também um fator de complicação para a própria pessoa. Daí a importância de, quando se passa para esquemas mais agressivos, que é o quinino ou outras drogas que hoje existem disponíveis, orais ou injetáveis, devem ser feitas, sempre que possível, com vigilância e sob indicação médica. E o médico estar atento e saber que complicações é que o doente traz até chegar a si. Há muita gente que se automedica. Outra grande asneira, infelizmente, é a circunstância de estarmos habituados a viver com a doença. As pessoas fazem do quinino como sendo, ou da cloroquina como sendo a aspirina. Exatamente. Uma dor de cabeça, toma aspirina. Tenho febre, toma cloroquina. Este é o grande impasse que nós temos nas regiões endémicas. E as pessoas não conseguem, de facto, ter a capacidade de discernir que esta toma constante vai, a longo prazo, criar um fenómeno que é chamado de resistência, que já existe. Em grande parte dos países endémicos, a cloroquina já não é uma droga de eleição, não é uma droga para se fazer, porque o plasmódio, o paludismo, a malária é resistente à cloroquina. Por isso quero deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Por favor, quando tiverem os sintomas da doença, a malária, não se automediquem, não tenham a ideia de que com um simples medicamento a febre e a doença em si irá passar, porque pode passar para um estágio seguinte, tal como o doutor mencionou, para malária cerebral, e aí o tratamento será ainda mais intenso, mais penoso e mais complicado para si. O facto de ser tão recorrente essa doença e das pessoas poderem ter a doença várias vezes acaba por tornar as pessoas imunes à medicação, ou seja, ter de se usar outra medicação que a pessoa já está, o organismo habituado. Exato, é mesmo esta a linguagem, o mecanismo habituado. Portanto, em termos médicos tem outra terminologia, mas em termos de discurso comum o organismo habituou-se, isto é, o parasita que permanece em nós já está habituado. E aquela medicação que a gente faz sempre que tem uma queixa, um sintoma de febre, de queixas, já não serve para nada. É como se fosse tomar um copo de água, não serve. E isto tem como consequência criar no nosso corpo, em alguns dos nossos órgãos, nomeadamente o fígado e o rim, alterações que podem ser de tal maneira graves que compliquem o tratamento de uma doença que é comum e frequente. Desde as alterações no fígado, que vão às chamadas doenças inflamatórias e doenças crónicas do fígado, até as alterações nos rins, que podem levar às chamadas insuficiências renais, que as pessoas deixam de ter capacidade do rim de funcionar, perdem a função do rim, ficam dependentes de fazer um tratamento que são as diálises, as hemodiálises. Portanto, são consequências destes tratamentos feitos sem alguma lógica de orientação e aquilo que o organismo acaba por ter como consequência da infecção recorrente. Portanto, as sucessivas manifestações da doença induzem alguma capacidade de nos protegermos com as doenças, com as complicações mais graves, mas também induzem alterações que depois não nos podem ser úteis quando precisamos. Mas também há o caso da pessoa poder-se realmente tornar imune ao vírus? É uma imunidade aparente, isto é, as pessoas estarem expostas frequentemente ao contato com o mosquito e com o parasita não desenvolvem a doença. Estas pessoas são os portadores crónicos, são um risco, essencialmente para outras pessoas, porque o mosquito alimentando-se destas pessoas vai transportar uma forma de parasita mais agressiva. Para eles, o que é que acontece? Sobrevivem muito tempo nesta forma de doença latente,
em que não há manifestações, não há sintomatologia, não há queixa que limite a vida das pessoas. Mas se por algum motivo estas pessoas adquirem outras doenças, se por algum motivo estas pessoas saem do seu ambiente natural onde vivem, viajam, deslocam-se para áreas onde não seja endémica, desenvolvem a doença com características mais graves e mais agressivas. Há alguma vacina para a malária já? Não. Estão em estudo várias vacinas que estão a ser feitas em vários países, em África e na Ásia. Sim. A vacina como produto final ainda não existe. Existem, de facto, ensaios clínicos que estão a ser feitos em várias regiões com várias formulações de vacina. A grande dificuldade em encontrar uma vacina está precisamente no facto de o plasmódio, portanto, o parasita, ter diferentes variações, como eu disse no início, o falcíparo, o ovário, o malária e o vivax. E, portanto, a preocupação da classe científica neste momento está virada para o tipo de plasmódio mais agressivo, que é o falcíparo, que ele por si também tem vários subtipos, vários serotipos, e, portanto, não se conseguindo congregar numa única formulação de vacina um produto que nos proteja. Mas pensamos que a curto prazo. Existem, inclusive, estudos que estão a ser feitos a partir de colheitas em África, nas zonas endémicas, que estão a ser estudados em vários países, em vários centros. O que é que falta fazer exatamente para que tratar do ambiente, de haver tanta? O ambiente é digamos, a nossa principal fonte de atenção. O ambiente no que diz respeito à sanidade. Pois. Há neste momento um país em África que conseguiu ter resultados muito bons nesse aspecto, que é Santo Tomé, em que houve uma luta dirigida para o combate às fontes onde o mosquito se desenvolve, combate as zonas onde hajam águas estagnadas, ou os lixos. E, portanto, é preciso essa ação de consciencialização. Ora, muito bem, isto é muito importante, consciencializar as pessoas que, dentro de casa e fora de casa, a nossa higiene é a nossa proteção. Não só para a malária, como para outras doenças também. Muito obrigado, doutor, por poder estar aqui conosco. Obrigado eu, espero pelo convite, até a próxima. Quer saber mais sobre este e outros temas? Os nossos programas estão disponíveis no YouTube, onde pode ver e rever vezes sem conta. Agora, fique atento às informações que compilamos exclusivamente para si. Tome nota. A malária, ou paludismo, é uma doença não contagiosa transmitida através de um mosquito que introduz no sangue um parasita, o plasmódium. Este mosquito habita nas águas paradas ou no lixo. Os sintomas podem ser vários. Numa fase inicial é a febre, mais predominante à noite, as dores ósseas, musculares, nas articulações e uma excessiva transpiração. Apesar de menos vulgares, os vômitos também são uma manifestação da malária, assim como a diarreia, mas num estado mais avançado. Os órgãos mais afetados são o baço, os rins e o fígado. A malária cerebral é o estado mais grave da doença, ou seja, quando atinge o sistema nervoso central. O tratamento é feito com medicamentos que podem ser comprimidos ou injetáveis, mas que devem ser sempre administrados de forma correta. Nos primeiros 5 dias, no horário indicado, sem interrupções e com vigilância médica. A malária tem cura, por isso, aos primeiros sintomas, consulte sempre o seu médico. Chegou a hora de dizer adeus, mas porque o Viva Saúde é feito para si, estamos sempre à espera que interaja connosco no nosso blog e Facebook. Eu fico por aqui, mas deixo já o nosso encontro marcado para daqui a 4 dias no próximo programa, onde vamos continuar a conversa com o Dr. Rui Rubino Xavier. Está curioso? Então não perca! E agora vou deixá-lo com um conselho que o vai ajudar a sentir-se melhor. Viva bem, viva saúde! Olá, o meu nome é Sr. Scratch e sou músico. Comecem hoje a cuidar de vocês. Façam sexo com prazer, mas usem o preservativo.